bom dia, segunda-feira, dia de reiniciar a nossa, maratona de leitura de Os Miseráveis e vamos de novas atualizações. Como eu estava comentando com vocês, no último sprint, a gente deu início aqui, a esse confronto, entre os amigos de Marius, os amigos do ABC, contra os soldados, e a gente viu que eles conseguiram, investir com tamanha força, que conseguiram atingir, ferir muitos dos integrantes do ABC. E mediante, esse primeiro ataque, eles ficaram aterrorizados e ficaram tipo, quem vai ser o que vai ficar na linha de frente aqui? Porque todo mundo acabou ficando com medo, querendo ou não, porque eles perceberam que eles estavam lidando com um batalhão. E aí quem se apresenta é o pai Mabeuf. Esse senhor era aquele tesoureiro, sabe, da igreja que Marius acabou conhecendo. E aí ele se apresenta na linha de frente, pega uma bandeira vermelha e grita, viva a República. E nisso ele é também atingido por vários tiros e acaba caindo morto diante deles. Mexeu muito com os jovens, que ele falou, esse senhor assumiu um lugar que nós deveríamos assumir e agora a gente vai vingar a morte dele. Aquilo meio que reacendeu a chama dele, sabe, a vontade, a coragem. E aí realmente agora começa a batalha, só que os soldados, eles eram mais fortes, então a cada momento eles conseguiam avançar mais sobre a barricada. E aí a gente tem um momento de tensão, que é quando Gavroche e um dos melhores amigos de Marius estão sob a mira, sabe, desses soldados, e quando eles estão prestes a atirar para matar os dois, quem aparece? Marius, isso mesmo, a morte do tesoureiro e ver, os seus dois amigos, aquela criança e o seu melhor amigo ali sob a mira daqueles soldados, reforçou nele o ímpeto de querer ajudar. Todo o medo, toda a covardia dele, se esvairiu e ele aparece, que ele está ainda com aquelas duas pistolas que Javert havia dado para ele, naquele dia lá da emboscada com Jean Valjean e o Thénardier. Então ele tá ainda com aquelas duas pistolas e ele chega e mata esses dois soldados e salva a vida de Gavroche e do seu melhor amigo. Só que no meio desse confronto, Marius acaba descarregando, todas as balas, então ele estava sem nenhuma. Então ele joga fora as pistolas e avista um barril, sabe, de pólvora. E quando ele estava assim caminhando para lá, ele percebe que agora ele estava sob a mira de um soldado. Só que do nada uma mão aparece, segura o cano, da arma e acaba interceptando, fazendo com que Marius não seja atingido. E essa pessoa o salva naquele momento, sabe? A bala acaba realmente perfurando a mão dessa pessoa, mas como eu disse, interceptando e não fazendo com que Marius fosse atingido. Só que, no meio de uma guerra você não tem tempo para ficar parando para agradecer todo mundo, que te ajuda. Então, passado esse momento, Marius teve a ideia de pegar uma tocha e ir, de encontro àquele barril de pólvora. E aí ele ameaçou, os soldados. Falou, se eles não fossem embora, se eles não se retirassem, ele colocaria fogo naquele barril. Então, os soldados ficam morrendo de medo, porque sabe que naquele momento ninguém tem nada a perder. Então, eles acabam indo embora e deixando a barricada. A barricada estava finalmente livre. Normalmente, nesses momentos de conflitos, são construídas duas barricadas, uma na frente e uma na retaguarda, para você estar protegido por ambos os lados. Só que normalmente as pessoas sempre focam na da entrada. E aí Marius, teve uma ideia de ir ver a de trás, se estava tudo certo, se ninguém tinha entrado por ali. Só que ele viu que realmente estava tudo tranquilo. Só que quando ele estava prestes a sair, ele ouve uma voz o chamando, Senhor Marius. E ele procura, ele até acha por um momento que era coisa da cabeça dele, mas quando ele estava saindo novamente, ele escuta a voz. E aí essa voz diz pra ele olhar pra baixo, olha os seus pés. E aí, um vulto meio que se arrasta de encontro a ele e pergunta, o senhor não me reconhece? Aí ele fala, não. Aí ele fala, eu sou Eponine, que era, a filha de Thénardier. E ali ele acaba vendo que ela estava ferida e estava com as mãos machucadas. Havia sido ela que tinha salvado a vida dele há poucos minutos atrás. E, ele fica desesperado, tentando arrumar alguma forma de fazer com que ela saia dali, porque, tinha muitos estudantes de medicina que estavam cuidando dos feridos, mas ela não quis. Ela falou que realmente não foi só a mão, que foi atingida, a bala realmente passou pelas costas dela, então não tinha saída. Ela só meio que queria se despedir dele mesmo. Ela até pede para que ele
prometa pra ela que quando ela morresse, ele desse um beijo, né, na testa dela. Ele promete que sim, porque ele não considerava que era uma infidelidade, né, com Cosette, mas realmente foi despedida. E ele devia muito, né, aos Thénardier, então ele ainda tinha aquele sentimento dentro dele. E antes de morrer, ela também fala com ele que tem uma carta que foi pedido para que ela entregasse para ele e que ele pegasse, né, no bolso dela antes que ela morresse. E aí meio que há uma despedida e ela morre. Quando Marius abre, né, é uma carta de Cosette. Na verdade, tipo, 4 linhas apenas dizendo que o pai tivera de súbito a ideia de sair de casa, e isso tem a ver, né, com aquela mensagem que ele recebera, que a gente também acaba descobrindo aqui que foi a Eponine que mandou aquele papel, né, dizendo mude-se, e Jean Valjean fica desesperado e acaba saindo da casa na mesma noite. E aí, nessa cartinha, né, de Cosette, tinha um novo endereço dela e dizendo que dentro de 7 a 8 dias ela iria embora para Inglaterra. Agora, né, tendo o endereço de Cosette, ele pega e escreve uma carta também para ela, só que nessa carta dizendo que ele manteria a promessa dele de que caso ela o deixasse, ele morreria, e ele sentia, né, que ele acabaria morrendo ali naqueles confrontos. Primeiro que ele não podia simplesmente abandonar os amigos para ir atrás de Cosette, né? E estando ali dentro daquela barricada, ele sentia que ele não sairia dali vivo. E aí ele escreve nessas linhas para ela e também dizendo que o corpo dele fosse entregue para o avô, né, depois de morto. Ele dobra esse papel e pede para que Gavroche leve a carta até ela. E por que, né, ele tinha essa percepção? Porque eles sabiam que o confronto ele tinha sido terminado, mas temporariamente, que com toda certeza os soldados voltariam ainda mais fortes. E aí, gente, é tudo que eu sei por enquanto. Aconteceram bastante, né? Bastante coisas agora nesse sprint. E eu trago novas atualizações no segundo. Boa noite, vamos de atualizações na leitura de Os Miseráveis. Eu relutei, gente, por mim, pelas minhas próprias forças, eu pensei que não iria sair esse sprint da noite. Eu relutei, mas vim aqui, cumpri o desafio e acabei de finalizar a leitura. Bem cedo eu estava comentando pra vocês, né, que Marius respondeu a carta de Cosette, né, e pediu para que Gavroche fosse entregar. E aí a gente teve aqui em paralelo falando um pouquinho sobre Jean Valjean, né? Depois que ele recebeu aquele bilhete que a gente ficou sabendo, né, no sprint também, que foi a Eponine que mandou para ele para que ele se mudasse, ele ficou realmente desesperado, saiu da mansão, né, e levou tanto a criada como Cosette para uma outra casa que eles tinham, onde eles iam ficar temporariamente até que eles finalmente pudessem ir embora de vez. Foi a primeira vez, né, que Cosette e Jean Valjean meio que se desentenderam, não tiveram ali um comum acordo sobre um determinado assunto. Então a Cosette estava meio distante dele, sabe? Ficava mais no quarto, ficava cara mais fechada, enfim. Os dois não estavam nos melhores momentos. Certo dia, né, ele andando assim pela casa, ele viu um mata-borrão. O que seria esse mata-borrão? Naquela época, né, as pessoas tinham o hábito de escrever com tinta, né, as cartas. E esse mata-borrão era um papel que era colocado por baixo, que servia para absorver essa tinta. Mas, né, dependendo da forma com que a pessoa escrevia, ficava fixo também nesse mata-borrão tudo aquilo que a pessoa tinha escrito, tipo um stencil, sabe? E aí, Jean Valjean viu pelo reflexo do espelho exatamente a carta que Cosette havia mandado para Marius. Só que, né, por ironia do destino, ele acabou vendo essa carta antes que Eponine tivesse entregado para Marius, né, outra. Então ele fica totalmente abalado com aquilo, ele sente mais uma vez que Cosette estava, né, fugindo, tipo assim, saindo, né, pelas suas mãos, tipo, que ela não ia amar mais ele. Como eu disse, né, ele nunca tivera esse amor recíproco de ninguém. Então,
por ter tido única e exclusivamente de Cosette, ele sentia que por ela estar amando outro homem agora, ele não nutria sentimentos amorosos por ela, mas essa questão realmente do abandono. Ele pensou que ela o deixaria para, né, seguir a vida com Marius. Jean Valjean decide sair um pouco, sentar assim em frente à casa, e aí quem aparece? Gavroche, né, procurando o endereço da carta, e aí ele pergunta para o próprio Jean Valjean onde era o número 7, né, que era o endereço da casa, o número. E aí Jean Valjean meio que liga os pontos e fala: ah, é a carta para Cosette, eu estou aqui esperando realmente essa carta para ela. E aí meio que, né, que Gavroche sente que ele é confiável e acaba entregando essa carta para Jean Valjean. Ele aproveita que tanto Cosette quando a criada, né, estão dormindo, ele sobe correndo assim para ler a carta. E aí quando ele abre, né, ele se depara com aquele trecho da carta onde Marius diz que provavelmente quando Cosette lesse a carta ele estaria morto, né, porque como eu disse cedo, ele realmente acreditava que ele não sairia vivo da batalha. E aí Jean Valjean fica totalmente feliz, sabe? Ele fica em estado de êxtase, tipo, nossa, finalmente esse meu problema vai ser resolvido. Cosette nem precisa saber que ele respondeu a carta e esse problema simplesmente vai sumir. Só que no meio desses pensamentos ele sofre meio que uma súbita mudança, assim, sabe? E resolve que ele não poderia ficar em casa, né? Gavroche, tanto Gavroche como a criada dele havia comentado, né, sobre as rebeliões que estavam acontecendo, porque não era em toda a Paris, eram em pontos específicos. E quando Gavroche, né, entregou a carta, ele também falou onde era, né, a barricada onde eles estavam e que a carta vinha de lá. E da Jean Valjean, que era guarda nacional também, que ele acabou ganhando, né, esse trabalho por ter ajudado muito a sociedade ali onde ele vivia, enfim. Ele trabalhava agora como guarda nacional, vez ou outra, sabe? Não era algo fixo, porque ele também não queria ganhar tanta notoriedade, né? Não queria chamar tanta atenção. Pega toda, né, a sua farda, as suas armas e sai rumo a um depósito. Não especifica direito aqui no livro, mas diz que ele está indo para um depósito. E ele, né, obviamente, um parênteses aqui, ele obviamente desconfia de Marius, né, porque ele liga todos os pontos, começa a se lembrar dos passeios, dos encontros, né, que eles tiveram, de Marius ter seguido ele, então, obviamente, ele já suspeita de Marius. Vamos, né, o nosso paginômetro. Eu iniciei o dia na página 1180 e consegui finalizar na página 1227. Foi um progresso muito bom. Vou deixar aqui também pra vocês o meu progresso em porcentagem pelo Scooby. E a cada dia que passa a gente chega mais próximo do fim. E eu fico realmente muito ansiosa com essa parte realmente final, né, de saber como vai se desenrolar, né, de cada personagem. Enfim, eu estou mais ansiosa ainda para assistir o filme, então é dupla ansiedade para finalizar e assistir o filme logo em seguida, para realmente ver esses personagens, ver essa história por olhos, né, de outras pessoas. Enfim, tô muito ansiosa.